Oi, pessoal! Agora a gente vai falar um pouquinho da sequência da nossa viagem, passando a fronteira da Macedônia com a Sérvia. Mas antes, se você gosta de viagem, gosta de dicas de viagem, já de carro, de avião, não importa como, segue a gente aqui no canal, curte, compartilha, já curte esse vídeo. Se não curtir no final, você descurte, mas dessa forma a gente pode alcançar mais pessoas e vocês estão ajudando a gente também. E a gente tá na rede vizinha também, lá a gente também compartilha e tem destaques com momentos, né, que a gente tá passando nos lugares que eu acho que vale a pena você conferir lá. Então vamos lá. No último vídeo a gente acabou não comentando o lugar que a gente passou antes da fronteira, que ainda se encontra na Macedônia do Norte. Então de forma breve, a gente pesquisou e viu que tinha no caminho um lugar chamado Kokino. É um dos mais antigos observatórios do mundo. Então é uma passagem que é interessante. A gente foi no inverno, não tem ninguém lá. Você pode fazer pequenas trilhas lá, enfim, você pode percorrer em volta. Não tem nada, gente, não tem loja, não tem nada, tá? No verão talvez tenha pessoas lá cobrando, né? A gente tinha pesquisado isso e pode ser que tenha um número maior de pessoas visitando esse local. Mas quando a gente foi só tinha gente. O Michel até, né, falou agora há pouco antes da gente fazer o vídeo que ele não gostou muito de lá. Mas é porque é algo simples, Mas né? vale passar, gente. Passem sim, vocês tirem as conclusões de vocês. Eu esperava mais, mas é legal, é interessante pelo contexto histórico. É Exatamente. bacana sim. Eu acho que pelo contexto histórico, por ser um dos mais antigos aí, observatórios do mundo, acho que vale a passagem, fazer o registro. Bom, agora na sequência, antes da gente falar da passagem, né, da fronteira, que eu vou deixar para o Michel falar, a estrada segue sendo muito boa. As estradas por todos os lugares que a gente percorreu nos Balcãs são ótimas, então nesse sentido, ok. Não tivemos problema nenhum na estrada. Chegando na fronteira também, os documentos básicos que a gente já informou aqui para vocês, tá? Então vai precisar da carta verde, o seguro carta verde, o documento do carro, que é como se fosse o passaporte do carro, autorização da locadora para fazer o cross border. E também os passaportes, né? Lá em Nice também foi muito simples. Eles mal perguntaram coisas pra gente. Então foi mais realmente o seguro verde. Esse documento do carro, ele é um documento diferente, tá, gente? Então, assim, quando a gente recebeu da locadora, eles já falaram, né? Tem o documento do carro e tem um outro. Que é o passaporte do carro. O passaporte do carro. E eles falaram assim, deixaram muito claro e enfatizaram várias vezes pra gente não perder esse documento, porque é bem caro. E esse é o documento que eles realmente pedem. E de fato, não só nessa fronteira, como todas as outras, esse era o documento que eles pediam. Às vezes nem pedia o documento do resto do carro, pedia isso. E uma coisa que o rapaz da seguradora falou, para ficar atento, porque às vezes a pessoal da fronteira coloca embaixo na hora que estão fazendo a digitalização dos documentos, né? Ele coloca embaixo e esquece de devolver. Não é na maldade, mas às vezes acaba acontecendo. Então, fique muito atento com esse papel. Esse papel, assim, se você não tiver, você não vai sair do país e não vai entrar em outro país, você vai ficar travado. Então, esse papel é um dos mais importantes. Assim como o seu passaporte, esse papel é tão importante quanto o seu passaporte. E assim, na fronteira também, além da gente falar essa questão de documentação, o que a gente quer deixar claro também, que no inverno me parece ser diferente do verão. A gente não encontra muitos carros, então foi muito tranquilo. Todas as fronteiras praticamente, a gente não ficou nem, 20 minutos. Aqui demorou mais 20 minutos. Que foi a última, mas a gente vai falar mais pra frente. Mas nisso foi super tranquilo. A gente chegou, não tinha acho que um carro na nossa frente. E aí a gente passou pra Sérvia. O esquema dos pedágios é o mesmo. Então você passa no pedágio, você retira o ticket, você não paga nessa hora. Você só vai pagar na hora que você for entrar no local que você vai visitar. Então ele vai calcular proporcional. Então quando a gente chegou na Sérvia, era só uma passagem mesmo. Então foi uma passagem rápida. A Sérvia é um país muito grande, requer mais tempo. Mas a gente aproveitou o caminho para entrar ali na Sérvia. E a gente foi em 2 locais. A gente jantou em Leskovac, que eu acho que é esse o nome, se eu tiver errado, eu falo depois. A gente passou lá porque a gente pesquisou e viu que lá tinha o melhor cevap da Sérvia. Cevap é o churrasco deles, né? A carne deles. Então a gente parou, é uma cidade pequena, tinha um pequeno centro ali histórico, pelo que a gente viu, né? Se a gente chegou no lugar certo. E foi uma das melhores comidas que a gente comeu nessa viagem e com preço muito bom. Foi R$89 os dois, que tinha o quê, Michel, na comida? Tinha carne, tinha salada, tinha vinho, era bem farto mesmo. A carne era excelente, de excelente qualidade. Os pães deles, maravilhosos. A sobremesa, a gente era completo. A gente comeu tudo, os dois, deu R$89. E era farto. E era um restaurante bem típico, assim, deles, assim. Você vê que não era... Era comida local, restaurante de pessoal local, não era de turista. Tanto é que o garçom não falava inglês, mas tinha uma pessoa lá que trabalhava que falava. Então a gente teve um pouco de dificuldade. O cardápio também... O cardápio até tinha umas coisas escritas em inglês.
Então, e a assim, gente usa o Google Tradutor, né, gente? Tanto o Google Tradutor que ajuda a gente muito nessa viagem onde as pessoas acabam não falando inglês tão bem. Não que a gente seja os melhores do inglês, mas a gente se vira um pouquinho, principalmente a Ana fala bem melhor que eu, mas o Google Tradutor ajuda muito. E aí a gente saindo de lá, foi pra Nice, que era o nosso destino, onde a gente tinha, quando a gente desenhou a viagem. Quando a gente chegou, já estava tarde, estava escuro, né? Escurece muito cedo aqui no inverno. Mas a gente já conseguiu ver o clima da cidade. A gente já estava muito bem localizado, bem próximo ao centro mesmo. Coisa de, sei lá, nem 10 minutos de caminhada até o centro. O lugar que a gente se hospedou foi um lugar bem bacana para ser uma noite, assim. Então, era o sótão de uma casa, era um Airbnb. Bem funcional, assim, pra gente tava ótimo. A única desvantagem desse lugar que a gente ficou era o banho. Se fosse pra tomar banho lá, não Banheiro era tão... era bem ruim, mas o quarto era bom. Sim. Era funcional o lugar. Era próximo do centro, a gente já chegou, parou o carro e já foi bater perna. E lá a gente passou por uma avenida principal, que eu não sei o nome dela. Lá tem aqueles calçadões bem estilo mesmo, assim, europeu, com várias lojas, aquela parte mais central. Tinha uma baita praça que estava tendo aquelas feirinhas natalinas, nessa época tem bastante dessas feirinhas, onde a gente viu que nessas feirinhas tem mais bebidas nessa região, assim, mais bebidas quentes ou bebidas alcoólicas. E depois a gente andando nessa praça, a gente já cruzou uma outra avenida, onde a gente foi para um parque. Na verdade, qual que é o nome mesmo, Mimi? Eu não lembro. Gente, é o Fortaleza, chama Fortaleza, acho que é de Nice, enfim. Então, é como se fosse, tem aqueles muros antigos, né, medievais, então você entra como se fosse numa cidade, mas na verdade é um parque. Tipo Ibirapuera, pra quem é de São Paulo, é bem bacana, é bem bonito, bem cuidado. E isso a gente tava andando lá, era 10 horas da noite, assim, super seguro, super tranquilo de andar, não, sem grandes preocupações. A gente via mulheres andando sozinhas, sentadas na praça, assim, tipo na cadeira ali, sozinhas. Mexendo no celular, então assim, era bem seguro mesmo. Na verdade, toda a região aqui é muito segura, a gente perguntava se era perigoso, e eles faziam até aquela cara de estranhamento, né, do tipo, porque a gente veio do Brasil, né, gente? Então, mas é um lugar super seguro. Dentro desse lugar tem alguns restaurantes, tem algumas lojinhas, pelo menos souvenir, tem museu. É bem bacana. Então, a gente fez isso à noite. No outro dia, a gente passou lá de dia também. E a gente foi ver os passeios. Só que a gente estava em fim de ano, né? E também era dia 31 já? Não, dia 30. Bom, era um dia que já era meio... Assim, já era final de ano, já era meio que emenda. E, salvo engano, eu acho que era domingo. Então, assim, algumas coisas não abriam. Então, a gente queria fazer o Screw Tower, que é um monumento que tem caras, né? Uma torre de caveiras, de crânios. Uma torre construída com crânios. E a gente não conseguiu porque estava fechado. E a gente passou também numa... campo de concentração. Campo de concentração. A gente passou na frente, a gente não quis entrar, optou por não entrar. Na verdade, não tava entrando, também entrando. Tava fechado. E aí, a gente também tinha um outro detalhe, tava chovendo bastante nesse dia. É verdade. Então ele tava fechado também por isso. Então lá eles falam mesmo que às vezes eles não abrem por um tempo, chuva, fim de ano, tipo, é inverno, aqui talvez isso seja um pouco diferente do verão, que deve abrir sempre, né? Mas são duas coisas que talvez, se você for pra Nice, passar nesse lugar, vale a pena visitar. Fazer. E eu acho que de Nice é isso. As mesmas estruturas das outras cidades em relação à comida, elas são muito parecidas. Vale muito a pena comprar as coisas no mercado, gente, né? De repente você não quer gastar muito com, né, almoço, jantar. Então a gente deixa essa dica pra vocês. E de Nice, a gente segue a nossa viagem, mas a gente conta no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Até mais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.